Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do conjunto de nossos encontros aqui falando de naturalizando a harmonização. O objetivo desses encontros aqui pelo YouTube é falarmos de técnicas que fazem uma harmonização bela, porém natural. Já falamos em alguns episódios anteriores sobre o histórico, as modas que aconteciam, que aconteceram desde 150 a.C. com Galiano até os dias atuais, as situações científicas e as situações de moda que vieram acontecendo. E chegamos à conclusão de que muitas coisas mudaram, outras coisas cresceram, outras coisas ficaram para trás, outras coisas viraram moda e outras coisas são ciência. E é sobre ciência que a gente está falando nesses 2 episódios últimos. Hoje nós ficamos de falar sobre o endolaser, endolift, uma fibra ótica de comprimento de onda de 980 a 1470, utilizado com o objetivo de fazer uma lipólise superficial e uma melhora de qualidade de pele. É sobre isso que a gente vai falar hoje. A evolução tem sido muito grande da harmonização. Alguns profissionais acompanham de forma efetiva tudo que aparece no mercado da harmonização. Umas coisas muito promissoras, outras coisas que já eram antigas e se tornaram novas. Umas vão passar e outras vieram para serem renovadas com técnicas diferenciadas e evoluírem. Deixa eu explicar um pouco mais do que eu quero dizer. O endolaser, o endolift, na Europa já é utilizado há mais de 15 anos e o objetivo principal sempre foi a utilização para melhorar a qualidade de pele, promovendo ali uma diminuição de, vamos dizer assim, de hidratação daquela pele e automaticamente uma contração, até pelo calor gerado pelo laser, pela fibra ótica que chega ali até aproximadamente 70 graus, dependendo de cada comprimento de onda, de cada técnica. A gente não está aqui para falar de técnica em si, de como fazer. A gente está aqui para falar exatamente do processo e da melhora que isso pode proporcionar. Bom, muito está sendo vendido como se o endolift, endolaser, um monte de nome que querem colocar. Em resumo, o laser de diodo servisse para fazer uma lipólise, uma lipoplastia, uma lipo a ponto de gerar um desenho bastante significativo sem precisar fazer um processo de lipoescultura. E óbvio que tudo que vem com ciência, a gente vai buscar isso na literatura, vai testar, e foi isso que a gente fez exatamente com o laser de diodo. O que a gente observou, como lipoescultor que somos, idealizador de técnicas de lipoescultura que somos, a gente observou com bastante parcimônia para ver exatamente o que acontecia nesse processo. E o que a gente viu muito é que realmente uma qualidade de pele ele melhora imediatamente, dando a sensação, às vezes até de algumas regiões, de promover um desenho bastante significativo. Melhora do desenho bastante significativo, por causa da contração de pele. Em alguns pontos observamos diminuição de algum volume de tecido adiposo superficial, gerando uma lipólise, e em outros locais muito pouca diferença. Em resumo, nós falamos de lipoescultura com a utilização da técnica para remover pesos de faces medianas e faces pesadas. O endolift, o laser de diodo, numa potência X, ele consegue melhorar e muito a qualidade da pele. E automaticamente, se o paciente tem pouco volume de gordura, ele faz uma melhora da qualidade da pele e o desenho melhora. Então já é o suficiente para esse paciente. O grande problema é pacientes com faces médias e faces pesadas, que a gordura está acumulada a tal ponto que não vai ser um laser que vai tirar essa gordura ou fazer uma lipólise dessa gordura a ponto de dar um desenho bonito na região. Muitos me perguntam qual é a minha opinião sobre a utilização do endolaser, e eu digo que como coadjuvante, o laser de diodo ele é fundamental, ele é
muito bom, ele tem sua indicação. Dá para passar sem ele, Sandro? Dá para passar, tem outras técnicas que possam substituí-las, vai depender da sua vontade, do grau de investimento que você queira fazer, da tecnologia que você queira usar. Em resumo da história, não adianta você pensar que o laser de diodo vai proporcionar um desenho de uma face com pesos maiores através desse comprimento de onda, desse aquecimento e dessa contração dessa pele e gerando uma lipólise superficial. Isso vai gerar um desenho bonito? Não. Agora, quando você associa a lipoescultura, removendo pesos de gordura, fazendo desenho, tirando todo o volume excessivo, pode ser que você, utilizando o laser, você consiga uma melhora da qualidade da pele e automaticamente um desenho mais bonito. Pode ser? Não. Você consegue. Como você consegue com outras técnicas também melhorar essa qualidade da pele, já que você já fez o pior, que é realmente pior que eu digo em termos de trabalho, que é a lipoescultura, certo? Então vamos lá, o que eu testei e hoje a gente fala sobre isso, inclusive dá curso sobre isso. Associando a técnica do laser, a gente tem uma eficácia muito boa. Para faces leves, a gente tem uma eficácia boa. Para faces que precisam de melhora de qualidade de pele, uma eficácia boa. Para faces médias, a gente pode associar muitas vezes no mesmo momento, faces médias com flacidez. Lipoescultura, lipoenxertia nos pontos específicos e o ponto que a gente tem flacidez em alguns pontos, a gente fazer o endolaser, o endolift, o laser de diodo, para melhorar a flacidez. Já para faces pesadas, a gente sempre deixa para duas etapas. Primeira execução do desenho, do peso, retirada do peso, ver o quanto de flacidez vai se obter, para depois vir e fazer o laser. Então, para você ver que as técnicas que vão surgindo não sempre são técnicas de moda, são técnicas com ciência. Essa ciência já vem de muito tempo, algumas marcas famosas, Eufoton e outras, né, que a gente não vai ficar citando aqui marcas, o objetivo não é fazer propaganda de nenhuma marca importada nem nacional, nacional vendida no Brasil, que eu digo. O objetivo é falar da ciência que envolve esse processo. Então hoje, o nosso conceito da lipoescultura é faces leves, posso fazer a utilização do laser muitas vezes até sozinho. Acho legal, uma técnica boa. Tem outras técnicas que você também acha um resultado bom, Sandro? Tem várias e a gente podia citar aqui algumas. Faces medianas, precisamos fazer em alguns pontos remodelamento através do processo de lipoescultura, em outros pontos podemos fazer o laser e podemos ainda fazer o laser no local onde foi feito a lipoescultura, para melhorar a qualidade da pele na região. Para faces pesadas com flacidez, não aconselho, porque você não vai ter uma definição específica, isso experiência própria e, vamos dizer assim, experimentos clínicos executados. A gente consegue diminuir muito o peso do processo através de uma lipoescultura, só que a gente tem que esperar aquele desenho acontecer, para depois a gente observar onde, por exemplo, o laser vai precisar ser aplicado. O laser de diodo vai precisar ser aplicado para melhorar a qualidade da pele. Não adianta você pensar que o processo de rejuvenescimento acontece de forma muito rápida. São precisas etapas, não adianta pular etapas. A harmonização ela veio para ficar e para mudar a vida dos pacientes e a nossa vida profissional também. O grande problema que eu vejo nos dias de hoje é o imediatismo querendo ser imposto por muitos profissionais ou às vezes até pelos pacientes aos profissionais. O processo de envelhecimento ele não é imediatista, ele acontece com o passar do tempo. E por que o processo de rejuvenescimento deve acontecer de forma imediatista? A fisiologia do organismo precisa ser respeitada. Pensa bem, um paciente com a face leve, provavelmente ele não tenha ganho peso, ele tenha uma pitose, pode ter mais ou menos flacidez no processo de envelhecimento, dependendo de fenótipo, genótipo ou características ambientais e etc. e tal. E ele pode ter ali algo que você possa fazer naquele paciente que resolva aquele processo, mas ele vai precisar de um tempo para aquilo. E o que é esse tempo? É esse processo que levou para envelhecer aquela pele de uma face leve, estou falando de face leve, que levou algum tempo para acontecer.
Então não adianta, por exemplo, só chegarmos e preenchermos uma face, enchermos uma face, fazermos um full face. Eu, pelo menos, Sandro, sou contra esse processo de imediato. Muitas vezes o melhor é melhorar a qualidade dessa pele, dessa derme, para depois sim você fazer aí a colocação de um produto para volumizar. Então aquela face que está derretida, como nós brincamos tanto, e os pacientes também, aquela fase que teve uma pictose mais intensa e tem muita flacidez, ou uma flacidez, né? Não vou dizer muito, mas uma flacidez, precisamos pensar em melhorar a qualidade daquela pele, melhorar a qualidade daqueles tecidos para depois volumizarmos. Para depois fazermos fios, por exemplo, para reposicionamento desse tecido que cedeu. Isso para faces leves. Mas não adianta pensarmos que enchermos o rosto do paciente, transformando às vezes o rosto em uma outra característica, vai servir para todos os pacientes. Então, ao meu ver, Sandro, o full face sempre como uma técnica única também não funciona. Também precisa de um passo a passo. Precisa que vejamos características individualizadas, senão começamos a fazer como começamos a ver aí nas mídias, muitos artistas, por exemplo, são os que mais aparecem de repente, e que com características muito diferenciadas. E claro que isso não é uma rotina na harmonização. Isso pode ser rotina para alguns profissionais que querem ser muito imediatistas ou permitir que o paciente que é imediatista te imponha essa característica. E você, como profissional da saúde, você tem que mostrar ao seu paciente que isso não é possível. E você, que você é paciente que está vendo aqui, você tem que ver que isso não é possível, que você levou alguns anos envelhecendo. Nós levamos anos envelhecendo. E graças a Deus, é por isso que a gente está falando aqui, você está me ouvindo, porque nós estamos vivos. E esse processo de envelhecimento, ele precisa ser regressivo. Como ele foi progressivo, ele precisa ser regressivo. Para faces leves, então, eu acho que o laser de diodo, que é o que a gente está falando aqui hoje, ele serve bastante para melhorar a qualidade dérmica. Imagina então, o meu processo hoje que eu acho interessante, faz uma melhora do laser, com laser de diodo naquela pele, faz um processo de bioestimulação, melhora a qualidade da pele, depois reposiciona essa pele e depois faz a volumização em alguns pontos específicos. Esse é um conceito hoje que eu gosto muito para faces leves. Já para faces medianas, eu aconselho sempre que se avalie a quantidade de gordura que tem em cada posição. Será que eu consigo redesenhar essa face e depois fazer os outros processos? É sempre a minha primeira opção hoje. Porque uma face com gorduras localizadas e uma face mediana, não vai me permitir fazer uma bioestimulação bonita de forma tal que eu consiga saber o desenho adequado daquela face, se eu, por exemplo, volumizar, se eu bioestimular. Eu preciso de redesenho daquela face. E como é que a gente faz esse redesenho? Através de um planejamento que nós chamamos de planejamento reverso. Esse planejamento que a gente vai observar como era aquele paciente mais jovem e como ele pode ficar agora no futuro depois de tantos anos. Eu não quero é mudar aquela característica. Esse é um conceito muito atual no mundo inteiro. Menos material com mais qualidade, diminuindo a quantidade de medicamentos utilizados na região de face. Então vamos lá, para faces médias hoje, então, o meu conselho, o meu propósito de tratamento hoje é sempre diminuir os pesos em regiões que estão excessivos. Depois disso, imediatamente pode ser feito o processo de bioestimulação ou de melhora de qualidade de derme com um endolaser, por exemplo, o endolift, o laser de diodo. E depois disso, sim, passarmos por uma sustentação e aí depois a volumização em alguns pontos. Esse é o nosso conceito, Sandro. A gente está aqui batendo um papo falando de naturalização da harmonização. Então, se observe, eu fiz a lipo que é somente natural. Utilizei a gordura que é somente natural, para volumizar e bioestimular alguns pontos. Usei o laser que é natural, é uma luz, é uma fibra ótica, gera calor, nenhum produto químico colocado. Usei fios de qualidade de excelência que são bioaceitáveis, bioinertes. E reposicionamos tecidos
e depois viemos lá no final com um produto químico de mais intensidade, que é o preenchedor. Esse é o nosso conceito para faces médias hoje. E claro, individualizado e planejamento reverso para cada caso. E faces pesadas, qual é o nosso conceito hoje relacionado ao endolift, ao endolaser, ao laser de diodo? Não fazer a mesma sessão. Fazermos remoção de pesos, redesenhar a face, utilizar a gordura para volumizar e bioestimular as regiões aonde perdeu estrutura. Fazermos depois disso todos os acabamentos, se necessário. Para alguns casos, às vezes, temos que fazer 2 etapas de procedimento. Pacientes com grandes volumes, fazemos sempre cervical e ângulo. E depois, numa segunda etapa, fazemos terço médio de face. Fazemos o trabalho maior de face. Então, depois disso feito, bioestimulação. E aí sim, a bioestimulação pode ser feita com o laser. Bioestimulação de melhora de qualidade da pele, e aí automaticamente pode ser que em alguns pontos ainda tenhamos uma lipólise leve. Então conseguimos ajustar pequenas regiões aonde de repente precisa ainda de um retoque naquela gordura, uma melhora do desenho daquela gordura. Olha que interessante. Mas o desenho, os pesos já foram removidos anteriormente. Então a minha sequência nesse passo a passo seria: primeiro, lipoescultura com lipoenxertia. Depois, se for face muito pesada, cervical e ângulo. Depois, a parte de face. Depois sim, numa terceira etapa seria isso, a gente fazer todo o processo do laser de diodo. Depois, fios de sustentação para reposicionamento dos tecidos, e só aí o processo da utilização de produto químico para a volumização. Então, não pode ser que não seja o seu conceito. O que a gente está falando aqui é de características de tratamentos mais naturais. Por isso o nome da nossa série é Naturalizando a Harmonização. E esse episódio é um episódio específico falando do laser de diodo com o objetivo de bioestimulação ou lipólise. O que ele faz? E nós citamos aqui em 3 situações diferentes. Faces leves com flacidez, faces médias com flacidez e faces pesadas com flacidez. Utilizando esse laser, então, não para lipólise somente, para desenho de faces pesadas e medianas. Usando esse laser para melhora de qualidade de pele e automaticamente uma lipólise também pequena na região. Mas o peso, o excesso, o desenho, nós já promovemos esse desenho com a técnica de lipoescultura. Então, mais um produto que surgiu agora, já há algum tempo, mas no Brasil agora ele está em alta, mas eu não vou dizer que seja moda. Moda eu acho que é uma coisa que vai passar, e eu acho que o laser ele veio para ficar. A fotobiomodulação cada vez está mais próxima do nosso dia a dia, cada vez está mais próxima dos nossos processos, cada vez está mais próxima de tornar-se uma das terapias muito importantes para qualquer técnica odontológica, e a harmonização não é diferente. Porque é um produto natural, é um tratamento natural no qual a gente consegue gerar um efeito muito legal. Então, um conselho que eu dou já com 28 anos de formado aqui pela Universidade Federal Fluminense do Rio de Janeiro, Niterói especificamente, onde nós fizemos toda a nossa formação, depois em outras escolas, e com um pouco mais de experiência, né, dentro das técnicas de remoção, de redesenho de gorduras, de coxins gordurosos da face, o processo que nós chamamos hoje de Drawn Face. Drawn Face é um processo de redesenho da face, não é full, é um drawn. Então, através do Drawn Face, nós promovemos desenhos em faces médias e faces pesadas, tirando peso, melhorando o aspecto de peso, de inflamação, de má qualidade dos tecidos, redesenhando esses tecidos, utilizando essa gordura que é rica em células mesenquimais indiferenciadas. Falamos isso no episódio anterior de bioengenharia de tecidos. Se você não viu, vai lá no último episódio antes desse, que nós falamos sobre isso. Depois a gente vai pensar nos processos de materiais químicos.
Então observa que, por isso naturalizando, que a gente hoje tenta sempre utilizar os produtos que são eficazes, que menos química, mais biologia, mais fisiologia, deixando o organismo fazer o trabalho dele. Nós vamos lá, promovemos um estímulo específico, por exemplo, liposcultura, um estímulo mecânico, tiramos a gordura que atrapalha o organismo, gordura em excesso é inflamação, é um processo de distúrbio localizado e o organismo percebe aquilo dessa forma, tiramos a gordura, o organismo vai entrar num processo de cicatrização, que ele sabe fazer muito bem, e nós vamos administrando. Aí podemos usar o laser de diodo, aí podemos usar fios de sustentação, e aí sim depois entramos com um produto químico um pouco mais intenso, que é exatamente o ácido hialurônico. Não por causa do ácido hialurônico em si, mas por causa do crosslink, dos produtos que fazem o crosslink. Então esse processo torna o seu tratamento mais natural. E eu posso te dizer uma coisa, torna seu tratamento também mais barato. Se ele é mais barato para você executar e você dá o mesmo resultado, ou um resultado ainda melhor para o seu paciente, você tem uma lucratividade maior. O que eu mais canso de ver são os colegas profissionais dentistas, muitas vezes enrolados financeiramente por não estarem conseguindo pagar boletos caríssimos dos produtos bioestimuladores e volumizadores. Ah, mas Sandro, o laser de diodo é um aparelho caro, sim, ainda caro. Mas se você pensar que tem empresas que alugam esse aparelho e você pode utilizá-lo, ele não ficou tão caro assim. Imagina que um laser de diodo pode promover o que um produto químico colocado na pele levaria 3 meses para fazer, o laser de diodo pode fazer em uma sessão única, dando essa diferença bastante expressiva. Só que quando nós falamos de faces médias e faces pesadas, tem que ter uma avaliação muito grande de cada caso para ser feito na mesma sessão. Leves, faces leves, pode ser feito. Faces medianas, pode ser feito em conjunto com a remoção de gordura. Faces pesadas, nunca no mesmo momento, sempre a remoção de gordura, o redesenho de face, a lipoenxertia e depois o laser de diodo. Tá bom? Espero que a gente tenha podido ajudar um pouquinho nesse conhecimento, falar um pouquinho sobre isso. O objetivo desse programa, dessa série de episódios aqui, falando sobre naturalização da harmonização, não é te ensinar técnica, é batermos um papo abrindo a mente para o que está vindo forte no mundo inteiro. E aqui no Brasil já chegou forte há algum tempo conosco, quando começamos a falar de remoção de gordura em toda a região de face. O Drawn Face, que vai ser tema do nosso próximo episódio, ele promove uma remoção de gordura da região temporal até a região cervical, fazendo com que você tenha um desenho de face renovado. E aí as técnicas associadas chegam para nos dar a cereja do bolo, ou o glacê do bolo, quem sabe até o recheio do bolo, mas ela não vai ser o bolo em si. As técnicas associadas, o nome está dizendo, é para ser associado. Faces médias e faces pesadas são os desafios na harmonização de qualquer harmonizador. Se você é harmonizador e acha que face média e face pesada é para ser feito preenchedor, você está errado. Me desculpa te falar isso, não quero ser dono da verdade, mas eu não estou falando de Sandro falando isso, eu estou falando que o mundo inteiro está falando isso e você está no caminho contrário ao que o mundo inteiro está falando. Pensa bem, as cirurgias dentro da harmonização, as cirurgias estéticas faciais estão crescendo enormemente. Com qual objetivo? Ao invés de você ficar fazendo um monte de preenchedor para botar o lábio para cima, você fazer uma técnicazinha de elevação, você fazer uma técnica de elevação de canto do lábio, você fazer uma técnica de elevação de sobrancelha, não utilizando um monte de fios e outras técnicas mais complexas com produto químico, simplesmente tirando uma fatia de tecido, fazendo com que a sobrancelha melhore o seu posicionamento. E assim outras técnicas vieram para melhorar a qualidade sem usar produtos químicos. Em 2023, o que mais está crescendo são as técnicas de lipoescultura, isso não só no Brasil, nos países, por exemplo, latinos que têm possibilidade de executar a técnica, vindo no Brasil direto fazer curso com a gente agora, por questão do crescimento, do boom dessa lipoescultura.
Não é lipo de papada antiga, que isso é coisa do passado e quem faz ainda está fazendo, tá andando de fusquinha enquanto todo mundo está andando de Ferrari fazendo uma lipoescultura. Eu quero dizer é que os processos estão evoluindo, a gente tem que evoluir junto. E não adianta a gente achar que imediatismo vai dar resultado. Não dá e não tem jeito. Se fosse assim, a cirurgia plástica era imediatista e fazia todo paciente de uma vez só, que era para dar resultado. Muitas vezes eles vão por etapa. Faz o abdômen, depois faz a mama e assim sucessivamente. Legal? Então, nosso próximo episódio nós vamos falar de Drawn Face. Fica ligado que é imperdível esse episódio de amanhã, porque a gente vai falar do que vai chegar ou já chegou e nós vamos trazer para dentro do mundo da harmonização o processo de redesenho de face em muitas áreas e ainda a utilização de técnicas associadas para fazer lifting e outras situações. Bom, espero ter podido ajudar aí. Vamos lá, amanhã a gente está juntos de novo. Não posso esquecer, eu não falei isso no início, peço perdão, faz inscrição aqui no canal, indica esse vídeo para várias pessoas, encaminha, faz isso. Vai ser bom para você, porque você vai estar ajudando alguém a raciocinar mais um pouco nesse sentido. Se você é paciente, caminhe para um profissional que você quer fazer uma harmonização e bate um papo sobre isso. Sandro não está aqui como dono da verdade, Sandro está aqui abrindo um bate-papo interessante e inteligente sobre a ciência que rege o nosso organismo e a harmonização participa dessa ciência. Bom, grande abraço, amanhã nos vemos. Ativa o sininho e sempre que tiver um vídeo novo, além das séries que a gente está lançando aqui, né, essa série de vídeos, sempre que tiver um vídeo novo você vai receber um aviso de que ele está subindo. E a gente pretende, nesse canal, fazer muita coisa boa para ajudar tanto ao profissional quanto ao paciente. Vamos lá, um abraço.